Olá pessoal, meu nome é Adriana e eu vou trabalhar com vocês a disciplina Instrumentalização para o Ensino de Biologia. Antes de tudo, eu vou fazer uma pergunta para vocês, para promover uma reflexão. O que vocês entendem por instrumentalização para o ensino de biologia? Geralmente, quando a gente pensa nessa disciplina, alguma ideia nós já temos a respeito. E essas ideias costumam estar concentradas em criação de modelos de célula, de corpo humano, no sentido de facilitar a aula, ou também experimentos e práticas, dicas de experimentos e práticas que o professor de ciências ou biologia pode estar utilizando no seu cotidiano, na sala de aula. E também até saídas de campo, que tudo isso tem a ver com a biologia. Eu posso dizer para vocês que isso faz parte da instrumentalização para o ensino de biologia, mas não apenas isso. Nessa disciplina, nós também vamos trabalhar a questão de como o professor pode, ou que abordagem de ensino e aprendizagem que ele pode estar utilizando. Quais são as vantagens e desvantagens dos diversos tipos ou modelos de ensino e aprendizagem. E até ajudar o professor a ele ter consciência de que modelo ele adota. Muitas vezes o professor está acostumado no seu dia a dia a dar aulas, mas ele não se apoia no modelo específico. Mas inconscientemente ele está se inspirando em algum modelo pré-existente. E às vezes ele não sabe que determinado modelo traz vantagens ou traz desvantagens. Então, já que vamos trabalhar, como instrumentalizar o professor, como subsidiar o professor para o ensino de ciências e biologia, também é importante a gente refletir. E essa área, ciências e biologia, o quão próximo está do aluno? O quão próximo está de nós mesmos enquanto professores. É natural no nosso subconsciente, o nosso ideário de biólogo, nós imaginarmos que é algo distante da nossa realidade. Imaginarmos aquele cientista em seu laboratório super equipado, aquele pesquisador de campo com seu binóculo, correndo atrás dos primatas ou observando aves. Assim, realmente a ciência parece distante, e muitas vezes é assim que ela é apresentada para nós por meio dos meios de comunicação, por meio dos documentários, por exemplo, da National Geographic. Mas, por outro lado, a ciência ela encontra-se muito mais próxima de nós do que nós imaginamos, principalmente no que diz respeito aos produtos dessa ciência, aos produtos da pesquisa, que muitas vezes culminam em tecnologia e que hoje faz parte do nosso dia a dia. Como, por exemplo, os alimentos, as técnicas que existem hoje de conservação dos alimentos, ou mesmo a própria industrialização dos alimentos, Isso é ciência. Então, outro elemento que faz parte do nosso cotidiano, tem a ver com a nossa saúde. Por exemplo, as vacinas, os remédios, Quantos de nós não vamos ao médico, depois vamos à farmácia, compramos o remédio e nos deparamos que ao ler a bula, muitas vezes a gente não entende, Quais são os efeitos colaterais, quais são os princípios envolvidos, E tudo isso também tem a ver com ciência. Em termos de tecnologia, a gente percebe ela muito mais presente. Quem hoje não tem um celular? Quem hoje não utiliza os meios de transporte? Quem hoje não utiliza a internet? Nós não conseguimos nem imaginar a nossa vida, por exemplo, sem pesquisar na internet. E tudo isso são produtos oriundos de pesquisa, de investigação, que culminaram em tecnologia e que hoje nos auxiliam. Então, por exemplo, a tecnologia. Hoje nós não conseguimos imaginar a nossa vida sem a presença dela. Ela se encontra por meio da internet, dos celulares, onde a gente utiliza cotidianamente sem perceber que são produtos oriundos de pesquisa, de investigação. E mais recentemente, todos esses avanços científicos e tecnológicos promoveram alguns problemas de ordem ambiental. Por exemplo, como que nós damos conta, de destinarmos corretamente, por exemplo, uma pilha, uma bateria,
Hoje ligamos a televisão e vemos cotidianamente notícias, né, que dizem respeito à poluição de rios, à poluição do ar, ao esgotamento dos recursos naturais, não é? A possibilidade de falta da água no futuro, né, da água potável no futuro, não é? Então tudo isso nos afeta diretamente, né? Se de um lado nós contribuímos com essa poluição, com essa degradação, nossa vida também sofre efeitos, né, de toda essa ciência e tecnologia. Então, pensar sobre essas questões hoje é fundamental. Educar os nossos alunos com o essencial para que eles possam se sentir inseridos nesse meio, não é? É o nosso papel, né, enquanto educadores, enquanto professores, não é, de ciências e biologia. A partir dessa reflexão, nós entendemos, então, o quanto a ciência e biologia, não é, estão próximos da nossa vida e, além disso, o quão importante são, né, para o nosso dia a dia. Mas agora vamos voltar para a questão do ensino formal, né, do ensino-aprendizagem, do ensino de ciências e biologia no Brasil. Não é? Embora a importância seja grande, como se encontra hoje a partir de avaliações realizadas, né, por instituições internacionais ou nacionais, como se encontra a qualidade de ensino de ciências e biologia no Brasil? Né? Então, esses dados nos preocupam muito, não é? Por exemplo, o PISA é um programa internacional de avaliação de alunos, não é? O livro que vocês, né, têm como texto e vocês vão estar aprofundando essa questão, ele traz dados de 2006, onde aponta que de 57 países que participam dessa avaliação, o Brasil conseguiu o 52º lugar. Ou seja, é um resultado alarmante, preocupante, que mostra que há algo de errado acontecendo nas nossas escolas. Né? O que será que tem afetado, não é, o nosso ensino de ciências e biologia para conseguir em patamares tão baixos, né, se comparados a outros países? Né? Um outro índice que mede a qualidade de ensino nessa área é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o IDEB. E mesmo o IDEB demonstra que os resultados não são bons. Comparando o ensino municipal, federal, estadual e particular, nós percebemos que as escolas municipais, né, são as que possuem índices mais baixos e as escolas federais é que apresentam índices mais elevados, não é? Então faz parte, né, do fazer do professor ele ter noção desses dados, ele pensar e refletir por que o nosso ensino se encontra nessas condições, para que ele possa então contribuir para transformar essa nossa realidade. Entre as causas, né, o que os especialistas apontam, né, como causas, né, para essa péssima avaliação, tanto do PISA quanto do IDEB? Isso é importante porque vai refletir na prática de vocês futura. Então, por exemplo, uma questão são as turmas superlotadas, não é? Isso é uma coisa que ocorre em nível nacional, principalmente nas escolas públicas, não é? Então, faz parte da realidade brasileira, o professor vai se deparar com isso, e isso foge um pouco do controle do professor, né, de como mudar essa situação. Mas outros aspectos, por exemplo, como a ausência de aulas experimentais, é uma situação que o professor pode estar mudando, né, dentro da sua disciplina. Não há nada que o impeça. É claro que obstáculos terão que ser enfrentados. Outra situação é o excesso de aulas expositivas, não é? Isso nós vamos discutir em aulas posteriores, não é? Quais são as vantagens e desvantagens das aulas expositivas, também conhecido como aulas conteudistas ou tradicionais ou por transmissão, que estão todas relacionadas, não é? E o conteúdo desvinculado da realidade, que também faz parte, não é, desse ensino e aprendizagem tradicional. Então, muitas vezes nós temos uma boa vontade de preparar a aula, fazemos, né, com muito preparo, mas a gente muitas vezes não temos os elementos para entender que uma aula expositiva, né, desvinculada da realidade, não vai contribuir com o processo de ensino e aprendizagem
do aluno. Não é? Então, são questões que nós vamos estar aprofundando posteriormente. E aqui, então, não é, tem um pesquisador que ele aponta quais seriam as competências, não é, que o professor deveria apresentar. Né? Anteriormente a isso, eu quero lembrar de fazer um outro questionamento, né, para vocês. Qual é o papel do professor para o século XXI? Isso vai nos provocar outra reflexão. Quando nós pensamos qual que é o papel do professor, muitas vezes a gente pensa em primeira coisa, é o domínio do conteúdo, não é? Segunda coisa, qual é o fazer do professor no dia a dia? Preparar aulas, dar aulas, corrigir provas, aplicar exercícios, controlar o livro de chamada, não é? Se a gente for comparar com o que as pesquisas na área de ensino dizem hoje, isso está muito aquém, não é? É uma visão antiquada, né, meio tradicional do que é ser professor, não é? Hoje em dia, as coisas mudaram muito. Nós precisamos preparar os nossos alunos no sentido que eles sejam proativos, que eles tenham iniciativa, né? Que eles sejam criativos, que eles tenham capacidade de trabalhar em grupo, não é? E só com essas competências que eu citei anteriormente, isso não é o suficiente para formarmos esse aluno para o século XXI. Né? Então, eu vou citar algumas dessas competências do professor e depois a gente faz uma breve análise. Primeiro, organizar e dirigir situações de aprendizagem. Não é? Esse item tem a ver com as abordagens de ensino, não é, que vamos estar trabalhando na próxima aula. Administrar a progressão das aprendizagens. Não é? Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação. Envolver o aluno em suas aprendizagens e em seus trabalhos. Trabalhar em equipe. Né? Então, até o item 5, nós vemos que tem a ver com uma fundamentação de abordagens do ensino. Dependendo da abordagem do ensino que eu adotar, eu vou conseguir trabalhar melhor esses 5 itens ou não. Mas se eu nem conhecer as abordagens do ensino, isso me prejudica nesse sentido. Vamos lá, item 5, trabalhar em equipe. Né? Esse eu já mencionei, como eu disse, tem a ver com as abordagens de ensino. Mas veja bem, participar da administração da escola. Não é? Muitas escolas hoje fazem uma participação, né, uma administração participativa, onde os professores têm condição de opinar. Opinar, por exemplo, sobre os projetos pedagógicos, né? Opinar, por exemplo, para onde vão os gastos, né, financeiros na escola, onde é importante investir, né, onde é prioritário. Questão 7, informar e envolver os pais. Hoje se sabe que o envolvimento do pai na escola é fundamental para o aprendizado do aluno. Não é? Então, também cabe ao professor essa informação e esse envolvimento. Utilizar novas tecnologias, né, que hoje estão à disposição. Nossos alunos estão muito à frente de nós, se a gente for pensar bem, mas a gente tem que se adequar. Né? Temos que buscar, né, conhecer minimamente essas novas tecnologias e utilizá-las à medida que elas possam contribuir com esse processo de ensino e aprendizagem. Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão. Né? Muitas vezes, né, nós professores, mesmo sendo professores de ciência e biologia, nós somos professores. Né? Nós não trabalhamos no nosso dia a dia com planta, com bicho, mas nós trabalhamos com seres humanos. E esses seres humanos são integrais. Não é? O aluno chega à sala de aula e ele vai trazer seus dilemas, não é? Relacionados, por exemplo, à questão sexual, não é? A questões de preconceito, bullying. Será que o professor está preparado, né, a enfrentar essas situações? Não é? E contribuir com esse aluno? E administrar também a sua própria formação contínua. Não é? Como foi dito aqui, as coisas estão avançando muito rapidamente. Então, hoje, só a formação inicial não dá conta, né, dessas competências do professor, né, dele conseguir contribuir, né, de uma forma significativa com a formação dos alunos. Pois bem, né, então aqui finalizo a aula de hoje, não é, trazendo para vocês, né, o que é realmente instrumentalização para o ensino de biologia,
não é? Trazendo algumas pistas do que nós vamos aprofundar daqui para frente, não é? E eu espero que vocês utilizem o livro-texto, não é? Façam a leitura, aprofundem, para que a gente possa dar continuidade ao conteúdo na próxima aula. Obrigada.